Bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para nos prepararmos para ouvir a palestra da nossa irmã Sueli, a Eliana vai ler o texto de abertura, de preparação. Boa tarde. A lição da semente. Livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim, como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele se retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem a inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui um objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Assim, a visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem,
apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Agora vamos ouvir a nossa irmã Sueli, que vai dar continuidade ao capítulo 5, os itens 12 e 13, motivos da resignação. Uma ótima palestra para todos. Acho que eu liguei já. Boa tarde a todos. Que sejam todos muito bem-vindos nessa tarde de outono, em que a gente vê centenas de folhas sendo levadas pelo vento, e aí a gente lembra, estamos no outono. Um fim que vai indicar um recomeço de uma nova época, de um novo tempo. Esse capítulo 5, nós já estamos nos itens 12 e 13, mas ele é longo, bem longo, porque ele trata do sofrimento que todos nós conhecemos e nos ensina uma forma de valorizar melhor esse momento de vida que às vezes não é dos melhores. E ele diz: bem-aventurados, felizes, os aflitos, os sofredores, porque serão consolados se suportarem os sofrimentos com resignação. E aí, a resignação, a gente tem que falar um pouquinho. Resignação é compreensão, é aceitação do sofrimento, é paciência com o sofrimento, é paciência com as nossas limitações e com as limitações alheias também. Bem-aventurados os aflitos, porque as dores deste mundo são um pagamento de dívidas contraídas em passadas existências, que, se suportadas pacientemente na terra, pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Então, nesse momento, há uma posição entre aflição e consolação. No momento em que a gente sofre, a gente quer resolver, quer parar de sofrer.
mas como uma palavra de alento que não vai acabar com o nosso sofrimento, mas vai nos encher o coração de esperança, faz a diferença. Sofrimento se opõe à resignação, ou seja, olhar a dor e dizer, ela é minha, eu tenho que suportá-la, não tem saída. Entender que a dor se opõe a dívidas, que aquelas dores que eu suporto foram dívidas que eu contraí em outro momento da minha existência espiritual. Que se esse presente aflitivo, difícil, for suportado com vistas no passado, então esse sofrimento não é gratuito, nós fizemos por merecê-lo, nós de verdade construímos esse sofrimento para nós, nós aí podemos olhar para o futuro de uma forma mais esperançosa. Hoje eu tenho condição de avaliar o que eu já fiz e de construir o meu futuro de uma forma mais leve, menos excitante, mas mais segura. Quanto mais cedo saldadas as dívidas, mais tranquilo será o futuro. Aí, o próprio Evangelho faz uma comparação, uma explicação bem concreta para nós. O homem que sofre, quer dizer, nós, assemelha-se a um devedor de avultada soma de uma dívida muito grande, a quem o credor diz, olha, vamos acertar, se você hoje me pagar a 100ª parte do que você está me devendo, eu dou por quitada a dívida, você não vai me dever mais nada. Mas, se você não quiser pagar nem um pedacinho dessa dívida, aí eu vou te cobrar até a última parcela. Ora, uma proposta dessas, claro que ela é irrecusável, mas depende de quem recebe essa proposta. Se algum devedor vai ficar muito feliz porque vai pagar um pedacinho da dívida e vai ficar livre, lamentavelmente, muitos outros vão continuar dizendo, eu não tenho essa dívida, eu não fiz por ser devedora de você, você não fez nada para mim para que eu tenha que lhe agradecer, e se sente eternamente injustiçado. Esse é o parâmetro, a concretização dessas palavras. Então, bem-aventurados os aflitos,
pois que serão consolados. Mas vejam bem, não são todos os aflitos, são aqueles aflitos resignados. E eu, desde que eu cheguei, desde que eu comecei a trabalhar nessa palestra, me vem à mente o tempo todo a figura e as palavras de uma colega de trabalho que de repente se descobriu doente, sem cura. E nesses últimos dias ela fez um vídeo para conversar comigo e eu fiquei tão impressionada, porque ela é a figura da resignação. Ela me falou de todo o tratamento, ela me falou de todo o sofrimento pelo qual ela está passando, mas com um entendimento, com uma resignação, que meu Deus do céu, eu fiquei impactada, porque eu nunca vi uma pessoa tão jovem, tão cheia de vida, tão cheia de conhecimento, tão cheia de capacidade de trabalho, numa situação sem volta, conhecedora disso tudo e ao mesmo tempo me dizendo: Sueli, não tem jeito, mas quem sabe? Falei, quem sabe? E a partir de então, eu acho que isso tudo que a gente está falando aqui, em tese, caiu no meu coração de uma forma tão concreta, tão avassaladora, que eu comecei a pensar, meu Deus, como nós somos pequenos diante da grandeza de determinadas pessoas, das quais eu, pelo menos, nem imaginava tanta resignação. Realmente não imaginava. E aonde que você consegue ter tanta força para conviver com essa dor tão grande e sorrir e sair rindo, fazendo piada, agradecendo que os outros tentam diminuir o sofrimento dela. Realmente, eu ainda não consegui assimilar essa dor toda da minha amiga. Realmente não consegui. E quando caiu para mim falar sobre os aflitos e sobre a consolação, falei, meu Deus, eu tenho que achar uma forma de levar uma palavra concreta para quem está passando por aflições. Eu conheci essa aflição, mas imagina, cada um traz no coração uma aflição diferente, uma dor diferente, todas muito profundas, todas muito difíceis de serem suportadas. São ditosos, são felizes, porque se quitam e porque depois de se haverem quitado,
estarão livres. Quer dizer, o devedor pagou parte da sua dívida e se libertou. Mas a gente precisa ter cuidado de quitar uma dívida e não fazer outras. Esse é o problema. Cada falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que seja, que não acarrete forçosa, inevitavelmente, uma punição. Se não for na vida atual, será noutra. Claro, a gente tem que ter um cuidado a cada dia que a gente amanhece, de não cometer faltas. E é difícil, muito difícil. Sem querer, a gente faz bobagem, a gente faz um bem para uma pessoa e distrata a outra quase que numa fração pequena de tempo. Isso é do gênero humano, lamentavelmente. Só que a gente que já tem um pouquinho de conhecimento tem que se dar conta de que o bem que a gente fez para um não pode se apor a uma palavra grosseira que a gente dirige a outro. E, lamentavelmente, talvez por conta dessa vida que nós levamos, tudo tem que acontecer tão rápido, tudo tem que ser resolvido tão depressa, que a gente esquece da nossa vulnerabilidade enquanto pessoas humanas. Os nossos sentimentos se modificam numa rapidez extraordinária. Você consegue fazer uma caridade maravilhosa com determinado cidadão e uma injustiça absurda com outro. Porque um eu conheço, o outro eu não conheço, por exemplo. Porque um é simpático a mim e o outro é antipático, não me agrada. Então, esse sentimento nosso de querer ser juiz, de querer estar sempre lavrando sentenças, é que nos faz fazer tanta coisa de que a gente se arrepende depois, mas já fez. Então, cada dia que amanhece, cada dia que se inicia é uma batalha nossa contra nós mesmos, para que a gente ande para frente e não permita que seus instintos, aqueles mais primitivos, aflorem na nossa vida, na nossa ação. Entre essas faltas que aumentam a nossa dívida, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Nós estamos sempre reclamando do destino, como se a nossa vida não tivesse sido toda programadinha pela providência divina, pelos ministérios da espiritualidade, que prepara para cada um de nós uma história para nós vivermos. Então,
Nós temos uma organização que nos protege, que nos orienta, que faz com que a nossa vida seja exatamente aquela de que a gente necessita. Mas nós reclamamos. Ah, mas eu não merecia isso. O tempo todo nós falamos isso. Mas por que comigo? Eu não fiz nada. Será? Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Então, se a gente reclama sempre de tudo, cada vez nós estamos aumentando a nossa dívida e tornando as nossas existências cada vez mais difíceis de serem enfrentadas. Então, esse capítulo 5, de uma forma reduzida, aponta para a necessidade dos sofrimentos e das aflições para que a espécie humana cresça em moralidade e em conhecimento. O grande problema do ser humano é o crescimento moral. Claro que a gente precisa também crescer em conhecimento, lógico, que a gente precisa adquirir a asa do amor e a asa do conhecimento. Mas tanto o conhecimento quanto a moralidade não são conquistados de forma fácil. Para dominar um conhecimento é preciso muitas e muitas horas de estudo, de dedicação. E para conseguir melhorar a nossa moralidade, nós precisamos também abrir mão de muitas regalias, de muitos atos fáceis, prazerosos, para que nós possamos ser um pouquinho mais humanos e menos primitivos. Então, o capítulo 5 aponta para o fato de que a dor nos leva mais rapidamente a entender o sofrimento alheio. A gente só entende a dor do outro quando nós já experimentamos essa dor. É claro que há pessoas que já cresceram moralmente um pouquinho e conseguem avaliar a dor do outro sem ter passado por aquela situação de carência, de sofrimento. Aponta também para o fato de que, na maioria das vezes, só os que já padeceram de fome e frio movimentam-se na direção dos esfaimados e dos desabrigados. Graças a Deus, eu acho que a humanidade já melhorou um pouquinho, podia ter melhorado mais, mas a gente já consegue avaliar esse tipo de sofrimento, que é mais concreto, é mais doloroso, sem ter experimentado parte dele. Nós já conseguimos ir na direção daqueles que têm fome, nós já conseguimos fazer campanha, já conseguimos buscar os necessitados sem termos passado pelas carências que eles passam. Nisso eu acho que nós já melhoramos um pouquinho.
Só os que já se sentiram injustiçados sensibilizam-se diante das injustiças sociais. Eu acho que aqui nós ainda não caminhamos tanto, porque, lamentavelmente, volta e meia nós nos sentimos injustiçados. É um negócio chato pra caramba, né? Eu que trabalho assim em escola, eu vejo isso toda hora. Toda hora vem reclamar comigo que foram penalizados, né, numa avaliação, que eles não foram muito bem. E aí eu pergunto, mas, meu filho, você estudou? Meu filho, você fez todos os trabalhinhos que os seus professores mandaram? Então, você está colhendo o que você plantou. Se você não estudou, a sua nota não pode ser grande coisa. Você ficou aí precisando de muito estudo para poder compensar o que você não fez. Então, essa coisa da injustiça social, lamentavelmente, aí eu acho que nós precisamos ter mais cuidado. Nós precisamos nos esforçar mais para reclamar menos e entender que aquilo que nos falta provavelmente foi por nossa culpa mesmo. Nós não nos esforçamos tanto quanto deveríamos. Então, o sofrimento, o capítulo 5 aponta ainda para o fato de o sofrimento ser visto como uma oportunidade de melhoria. Essa colocação é uma colocação bem moderna, porque hoje em dia na administração a gente vai buscar os nossos erros não para punição, mas a gente busca onde nós erramos para não errar mais, para descobrir formas de aquele erro não ter mais condição de aparecer. Isso é uma coisa que eu estou vivenciando hoje em dia na administração de um grupo de alunos. Se você descobriu que tem um grupo que não consegue aprender determinado assunto, é você que tem que achar outras estratégias para que aquele conhecimento se torne tão fácil que aquela garotada assimile muito bem. Então, essa ideia do sofrimento, quer dizer, de você não conseguir ser vitorioso em alguma forma de trabalho, de tratamento, é uma oportunidade de melhoria, porque a gente descobre onde que a gente está errando. No caso das doenças, onde que o remédio não está fazendo efeito? Qual a substância mais propícia para combater aquele bacilo ou aquele entupimento de alguma veia, lá o que seja? Então, é uma visão bem moderna do que nós estamos fazendo nos dias de hoje para consertar o que não está bem feito. Sofre-se naquilo que se fez outros sofrerem. Claro, né? A gente contraiu a dívida, vai ter que saldá-la de alguma forma. Pode seguir? Por outro lado,
criamos dívidas e prejuízos para o nosso próprio espírito, quando levamos a vida de forma irresponsável, maltratando o nosso corpo com abuso de ingestão de açúcares, de álcool. Repara, isso é o nosso todo dia. A gente cria dívida, a gente cria prejuízo para nós mesmos. Se a gente se alimenta de forma errada, é claro que o corpo vai reclamar. O fígado, o intestino, o estômago vão reclamar. Quando engessamos o nosso corpo diante dos aparelhos de televisão, dos computadores e tantos outros hábitos adquiridos na vida moderna, nós estamos comprometendo a nossa saúde. Quando a gente passa horas diante da televisão, claro que a nossa coluna vertebral está entrando em sofrimento. Quando a gente levanta todo capengando. Quando a gente fica, e hoje é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque sem querer nós ficamos muitas horas nos computadores, alguns trabalhando, outros jogando, buscando uma forma de alinhamento. É preciso ter cuidado. Não quer dizer que o computador, a televisão sejam coisas ruins. De maneira nenhuma. São conquistas dos últimos 50 anos do homem na Terra fantásticas, que diminuíram as distâncias, que nos permitiram ver ao vivo e a cores as boas ações que a humanidade é capaz de executar, mas também vemos ao vivo e a cores os erros cometidos pelos seres humanos nos 4 cantos do planeta. Nós vemos ao vivo e a cores as florestas pegando fogo, os países sendo destruídos, os homens se matando. Tudo isso nós vemos ao vivo e a cores na nossa casa, graças aos aparelhos de televisão, aos computadores, mas isso é para que nós acordemos, para ver se mudamos de posição diante dos malfeitos, para que nós próprios tenhamos cuidado com as nossas ações e não façamos nada minimamente parecido com aquilo que nós estamos vendo nos 4 cantos do mundo. Saturamos nossos cérebros com sons atordoantes, músicas que excitam os sentimentos e obsidiam a alma, com pensamentos destrutivos, mal direcionados. Eu nem preciso falar nisso, né? Porque se tem uma coisa que está correndo por aí alucinadamente, são as músicas que atordoam a nossa alma, que deixam o nosso coração totalmente descompassado. Estou vendo agora, vai chegar um show da Lady Gaga, que eu olhei, caramba, é um negócio que atordoa, que deixa a gente fora do foco, e milhares e milhares vão estar lá em Copacabana se aturdindo naquela confusão de barulhos, que já nem são mais sons. Desorganizamos os batimentos cardíacos com sentimentos de inveja, de ciúme, de despeito, de usura, que é incrível, isso já tinha que ter acabado, mas não acabou.
continua. Comprometemos os movimentos do nosso corpo com a preguiça, com a indolência, e nós estamos vendo isso o tempo todo. E, digamos, de passagem, tem muito jovem que é incentivado à indolência, à preguiça. E a gente não pode permitir isso, não. Lembrem-se, o princípio da vida é o movimento. Se você para, você está construindo um buraco para se enterrar, com certeza. Tais sentimentos nós nos causamos. Então, há sofrimentos que somos nós que fazemos de mal para nós mesmos. Então, quando eu disse, cada manhã em que nós acordamos, prestemos muito atenção nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Intimamente estamos nos punindo pelos nossos malfeitos, já que somos artífices do nosso próprio destino, somos também juízes dos nossos próprios atos. Entretanto, crimes acometidos por nós contra os outros nessa vida e em outras vidas, que igualmente reclamam por justiça. Não é Deus, a perfeição suprema, que nos condena. Deus é misericórdia, é amor, é perdão. Somos nós que, para conseguirmos a felicidade, precisamos nos livrar de todas as manchas que enfeiam o nosso espírito. É a nossa consciência mais íntima que, cansada de viver na escuridão, busca a luz. É assim que enfrentamos situações, por vezes inexplicáveis a um primeiro exame, mas plenamente entendida em observação mais apurada. Instalado o sofrimento, há que se instalar igualmente a resignação, a compreensão da dor, a aceitação da limitação, a paciência para suportar as consequências das nossas imprevidências. Bem-aventurados os aflitos que resignadamente enfrentam as vicissitudes e carências, percebendo que nessa situação de dor moral, espiritual ou física, estão quitando débitos gigantescos. Não podemos esquecer que estamos condenados à felicidade. Portanto, os momentos infelizes são acidentes de percurso, que logo passarão. Que as aflições fazem parte de um processo elaborado pela providência divina para que mais rapidamente nos equilibremos e alcancemos a felicidade, escoimados, liberados dos vícios por tanto tempo alimentados, que de outra forma demandariam muito tempo, muitas encarnações para serem eliminados. Às vezes a gente nasce com um fígado que não nos permite comer isso, aquilo e aquilo outro. E aí a gente fica o tempo todo reclamando. Mas por que eu nasci assim? Por que eu nasci assim? E aí a gente pensa, o que eu fiz quando eu tinha um corpo saudável? Será que eu não abusei da minha saúde? Será que eu não abusei do meu estômago? Eu não exigi demais do meu fígado?
Se a gente parar para pensar, a gente acha logo a resposta e para de reclamar e diz: meu Deus, muito obrigada, assim eu não vou fazer mais bobagem, porque é tão ruim e eu posso evitar. No item 13 desse capítulo 5, o Evangelho diz que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Está faltando um errozinho aí. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara o sofrimento pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Quer dizer, a vida corpórea, ela é... Antigamente, 50 anos já era velho. Agora, 80 anos, eu ainda estou me sentindo inteira. Os jovens, os mais jovens, já estão programados para viverem 100 anos. Mas todo esse tempo é mínimo quando você percebe que a vida espiritual não tem fim. A gente vive e vive sempre e sempre necessitado de viver melhor, de viver nesse planeta que nós conhecemos, com todas as limitações e dificuldades que ele tem, mas que nós amamos muito, mas provavelmente vai chegar o momento em que nós vamos ser transferidos para outro planeta, onde nós possamos ser mais úteis. E aí, se a gente vai para outro planeta, olha quantos outros conhecimentos nós vamos adquirir e quantos conhecimentos nós vamos passar para aqueles habitantes que nós não conhecíamos. Então, essa eternidade é alguma coisa que o nosso cérebro não consegue ainda ter ideia. O que é ser eterno? É viver 50, 100, 200, 1000 anos? Viver sempre? Como é que é isso? Nós ainda não temos, na nossa capacidade de imaginação, de ter isso mais esclarecido. Mas vamos imaginar só que é muito tempo, Então, a dor de dente que está me incomodando, que está me fazendo sofrer pra caramba, tomou um remedinho, ela acaba rápida. Então, pensa nisso, não é eterna, dói muito, mas é um tempinho. Esse é o nosso sofrimento enquanto encarnados. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar, contrariamente para aquele que apenas vê a vida corpórea. Interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Quem só pensa nesse tempinho que a gente fica aqui, nesse corpinho que a gente tem agora, vai sentir a dor do estômago gigantesca. Aquela dor de dente vai ser alucinante. Mas se a gente pensar que daqui a pouco vai passar, que a gente vai esquecer, é isso aí. No futuro vai ser muito melhor. Então, daquela maneira de considerar a vida,
resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimenta. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente o homem se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua tão curta existência. Então, é motivo de resignação diante dos sofrimentos e das carências pensar que não há bem que sempre dure, nem mal que não se acabe. O auge da dor, quando a dor parece que vai nos liquidar, é o prenúncio da cura. A bondade de Deus permite que sejamos juízes dos nossos próprios crimes e nos sentenciemos com as penas que a nossa consciência impõe. Então, o que nós sofremos foi aquilo que nós próprios nos impusemos. Essa sentença fomos nós mesmos que lavramos pelos nossos crimes cometidos em algum momento da nossa trajetória. Não precisa passar o resto, não. Obrigada a todos pela atenção e que a tarde de hoje tenha sido um momento em que os nossos amigos da espiritualidade cuidaram das nossas dores do corpo e do espírito também. Muito obrigada.